E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 livros para você ler e aprender sobre milhas aéreas, aprender a lucrar mais com as milhas aéreas, a gerar uma nova fonte de renda para você e para sua família. Caraca, Guilherme, tem livro para aprender sobre milhas? Nesse vídeo você vai ver que tem. E se você já curtiu esse assunto aqui, ó, já se inscreve aqui nesse canal e já ativa o sininho para você sempre acompanhar os conteúdos aqui que a gente bota todos os dias aqui, beleza? E olha só, antes de eu começar pelo primeiro, eu tenho uma dica de ouro especial para você ao final desse vídeo, então fica comigo até o final. É o seguinte, eu só quero contextualizar para você um pouco, né? Eu, particularmente, nunca fui um grande leitor, nunca fui uma pessoa que gostasse de ler livros e tudo mais. Muito provavelmente porque lá na escola tinha muitos livros, por exemplo, de literatura e tal, e eu nunca gostei muito, eu achava uma leitura maçante. Nada de errado também com quem gosta disso, só a minha opinião, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu senti a necessidade de aprender certas coisas na vida, né? Eu queria muito aprender sobre gestão, sobre marketing, enfim, sobre muitas coisas aí. E aí, o que aconteceu, né? Eu queria, onde é que eu posso acessar esse conhecimento? Então a leitura era um local muito bom para que eu pudesse conseguir isso, né? E ali por volta de 2017, eu tive ali, eu fiz um curso na época sobre leitura dinâmica, porque eu já estava lendo já faz um tempo, só que eu não conseguia ler muito rápido. Então eu não aproveitava muito a minha leitura em si, né? Viajava muito na leitura. Eu comecei a fazer isso, né? Fiz esse curso e comecei a ler de maneira mais dinâmica. Aprendi isso, né? Isso é um conhecimento muito legal de se ter se você quer aprender sobre isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler, mais ou menos naquela época, um livro por semana. Então eu conseguia ler muito rápido e absorver o conteúdo de maneira muito legal. Sabia fazer mapas mentais e tudo mais para ir resumindo aquele conhecimento, né? E aí eu trouxe aqui 6 livros que são muito tops, que te trazem esse conhecimento sobre milhas, mas todos de maneira indireta. Porque eu ainda não escrevi um livro, mas se eu escrever um dia, então ele será diretamente sobre milhas. Mas todos esses livros aqui são poderosíssimos nos ensinamentos sobre milhas aéreas. E quando eu li cada um deles, eu relacionei também com as milhas e também com outras atividades, mas são muito poderosos. Eu quero trazer para você um livro pouco falado, né, aí pela maior parte das pessoas, mas que é esse daqui, ó. O Milionário Mora ao Lado, tá? E eu vou ver de deixar todos os links desses livros aqui, porque alguns são mais difíceis de achar, caso você se interesse em ler, aqui abaixo do vídeo, tá? E esse livro aqui, qual que é o conceito dele, né? Ele mostra exatamente pra gente a importância de você ter mais de uma fonte de renda. Esses caras aqui, autores desse livro, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, né? E eles foram observar quem tem mais de R$ 1 milhão na conta, sem considerar a casa, né? Porque a casa lá é muito mais fácil de uma pessoa... Eu já morei lá nos Estados Unidos, por exemplo, já trabalhei lá, e lá é muito mais fácil de você comprar uma casa, né, com financiamento do que aqui no Brasil, né? Então é descontando esse tipo de coisa, carro e casa. Então quem tinha US$ 1 milhão lá na conta, né? E aí olha só que interessante a conclusão que eles chegaram. Muitas vezes tinha num bairro pessoas que moravam uma do lado da outra e uma daquelas pessoas tinham ali US$ 1 milhão na conta. Nossa, mas que esquisito, porque assim, elas moram no mesmo bairro, será que não era pra essa que tinha 1 milhão morar num bairro melhor? Aí que tá a questão. Essa pessoa geralmente que tinha 1 milhão na conta, ela tinha duas características muito importantes e que eu relaciono muito aqui com a geração de renda das milhas, que é o seguinte: primeiro, ela tinha mais de uma fonte de renda. A maior parte das pessoas que tinham aí mais de US$ 1 milhão na conta, elas tinham aí em média 4 fontes de renda diferentes, ou seja, elas tinham o seu trabalho ali, elas tinham alguma fonte alternativa que não tinha nada a ver com o trabalho, às vezes dentro do trabalho ela tinha uma outra fonte alternativa e sei lá, de repente ela tinha investimentos e isso gerava as 4 rendas, ou às vezes ela tinha um outro negócio paralelo ali, e isso é uma sacada muito poderosa para você, que eu quero compartilhar com você, que eu aprendi muito sobre isso daqui, tá? Que é o seguinte, quando você tem apenas uma fonte de renda, não tá nada de errado com isso, você tá lá fazendo seu trabalho honesto e ganhando ali, tudo certo. Só que se der qualquer tipo de problema naquela sua fonte de renda, mesmo que seja momentânea, você fica desprotegido por você não ter outras fontes de renda. Então, ali, a partir do momento que eu li esse livro, não foi esse em especial, porque quando eu li ele, eu já tinha esse conceito bem estabelecido, mas eu quis te trazer isso porque esse é um livro que quase não tem nada na internet sobre ele, né? E aí, qual que é o legal disso? Tenha mais de uma fonte de renda. Com as milhas aéreas, você consegue aqui você consegue ter duas fontes de renda com as milhas, né? Que eu costumo dizer, né? Por exemplo, você já tem o seu trabalho regular ali, você ganha um certo salário. Com as milhas, aqui, por exemplo, o que eu ensino para os meus alunos do Máquina de Milhas é justamente você construir uma renda automática, né? Com a venda de milhas automática dentro de plataformas como Max Milhas e Hot Milhas. Então você consegue ter essa segunda fonte de renda, um segundo salário, né? Quanto que é esse salário, Guilherme? Em média, isso, claro, varia de pessoa para pessoa, mas em média, pelo que a gente observa dos nossos mais de 10 mil alunos, ficam entre R$ 1.000 a R$ 4.000.
R$ 1.000 por mês. Então, por exemplo, é uma excelente renda para um tempo de dedicação de 20 a 30 minutos, por exemplo, certo? E as milhas, elas também promovem a gente poder gerar renda com passagens, que é o que eu ensino lá um outro treinamento meu, que é o Máquina de Passagens. E se as inscrições ficam fechadas, abrem de tempos em tempos somente. Então você pode vender passagens de mais de 60 companhias diferentes e gerar também uma outra fonte de renda, né? Então veja que você já pode ter 3 rendas somando com o seu salário aqui. E você também pode ter mais uma quarta. Você pode usar esses rendimentos aqui para você aprender um pouco mais de investimentos e você colocar ali para você investir. Então veja, você já tem 4 fontes de renda, né? Então você vê como é que é legal isso daqui, o fator da multiplicação de renda. Isso foi um dos conceitos mais tops que eu aprendi com esse livro aqui. Tem vários outros. Se você quer que eu faça um vídeo comentando sobre cada um dos livros que eu vou citar aqui para você com mais profundidade, você coloca aqui que aí eu posso falar de todos os abaixo aqui, que aí eu posso falar de todos os conceitos que eu aprendi dentro do livro. Aqui eu tô pegando o mais importante aqui pra gente aqui, senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas comenta aqui embaixo se você quer, beleza? Então esse livro aqui foi top demais. Um outro vídeo que foi muito top, eu tô falando vídeo porque eu tô acostumado a falar vídeo, mas é livro, gente. Quando eu falar vídeo nesse vídeo de hoje aqui, eu tô querendo dizer livro, né? É justamente este livro aqui, A Boa Sorte. E assim, a boa sorte, ela me mostrou o poder do comprometimento. A maior parte das pessoas não são comprometidas e por isso elas não têm resultado. Esse livro aborda que a sorte que a gente ganha, uma história muito legal, uma história fantasiosa, mas todos os elementos do vídeo são extremamente, do livro aqui, aí, vídeo de novo, do livro aqui, eles são extremamente pertinentes a essa questão. Você só terá sorte em alguma coisa na sua vida se você se preparar para aquilo. Aqui na internet a gente vê diversas coisas, né? Por exemplo, eu sou produtor de conteúdo, então eu observo muitos comportamentos das pessoas, comentários em vídeos, em lives que eu faço semanalmente, várias lives. Se você não está inscrito nas lives, se inscreve aí abaixo do vídeo aqui para você acompanhar, que elas saem do ar. E aí, qual que é a sacada, né? Você tem que se preparar para você ter a boa sorte. Várias pessoas aqui, por exemplo, estão atrás de aquela estratégiazinha que ela vai fazer e ela vai lucrar. Eu quero pegar aquele negocinho ali que aí eu vou conseguir lucrar. E não funciona assim. Não funciona assim. Você só conseguirá, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade do mundo das milhas, você só conseguirá ter sucesso com isso daqui no dia que você verdadeiramente se comprometer em aprender o que precisa ser aprendido. E aí você terá sorte, porque aí ocorrerá oportunidades. E aí você terá resultados para você mostrar, porque um dia você foi comprometido com aquilo que você queria. Um dia eu quero gerar uma nova fonte de renda a partir das milhas. Por isso que durante as minhas lives eu faço questão de parabenizar as pessoas que entram para Máquina de Milhas, justamente por isso, porque elas estão comprometidas. E aí a partir disso, né, elas acabam tendo a boa sorte, né? Dali a 2 meses ela está falando: Guilherme, fiz essa e essa estratégia, já lucrei tanto. Isso é muito gratificante, tanto para mim, que vejo que a evolução do aluno, da pessoa, e também para a pessoa que vê o poder do comprometimento que ela teve, tá? Então esse é um livro muito top também aqui, que vale a pena a sua leitura aqui e pode associar com outros fatores aí da sua vida também. Um outro vídeo muito importante também aqui, ó. Ô, gente, conta aí quantas vezes eu troquei a palavra vídeo por livro aí, que tá brincadeira o negócio, né? Outro livro muito importante aqui é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse eu não achei aqui nos meus livros aqui, não sei porquê, mas é o seguinte: ele é um livro extremamente poderoso, e a gente pode associar isso com as milhas, porque o principal ensinamento desse livro é justamente a gente diferenciar ativos e passivos. O que são ativos e passivos? Por exemplo, a maior parte das pessoas considera, às vezes, que ela comprou um carro ou comprou uma casa para ela morar como um ativo, ou seja, algo que vai gerar dinheiro para ela. E na verdade não, todas essas coisas, e o autor ele consegue falar isso de uma maneira muito simples do que é ativo e passivo. Ele basicamente diz: passivos são coisas que te tiram dinheiro mensalmente, ativos são coisas que te dão dinheiro, né? Então, quanto mais ativos você comprar, principalmente no começo da sua vida, melhor será para que depois esses ativos possam te gerar passivos. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Por exemplo, os seus primeiros lucros com as milhas, e isso eu acho muito importante, eu sempre falo isso bastante para os meus alunos, né? Essa é uma educação financeira muito relevante. Eles não devem ser pensados para que você gaste em coisa ali. Tudo bem você tirar um pedacinho ali, você compra alguma coisa que você queria, você sai ali com a família, isso daí tá tudo certo. Mas o problema é quando as pessoas tiram todos os lucros delas mensalmente ali das milhas para fazer outras coisas. E assim, não tem nada de errado você fazer as outras coisas, mas às vezes vale mais a pena você segurar um pouco para que ao longo do tempo, ali dos próximos meses, você possa comprar cada vez maiores quantidades de milhas e lucrar mais dentro dessas quantidades de milhas do que você se preocupar, por exemplo, em você já gastar o seu dinheiro e não construir um fluxo
fluxo de caixa, por exemplo, para que você vá engordando essa sua geração de renda ali com as milhas, tá? Então esse é um insight poderosíssimo. E o livro também, ele obviamente que não diretamente, mas ele também mostra a importância de você ter esse tipo de renda, né? Uma renda que vem ali sem um esforço, entre aspas, de tempo, de grande dispêndio de tempo. Veja, quanto mais rendas você tiver que demandam pouco tempo de dedicação da sua parte, em que a sua dedicação foi justamente o conhecimento, ali, mais ativos ao longo do tempo você vai ter. Maior geração de renda você consegue ter com aquilo que você se propõe a fazer, né? Por isso que é muito importante a gente observar como é que a gente pode administrar cada vez melhor o nosso dinheiro aqui, né? E para falar sobre administração de dinheiro, eu trouxe um outro livro que eu também, infelizmente, tô sem aqui, não sei porque que eu não achei esses dois aqui, mas todos eles estarão aqui, o link para caso você queira comprar aqui abaixo do vídeo, tá? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro ele traz muitos insights muito legais, que na verdade é um livro que ele foi escrito ali por volta de 1900 e pouquinho, só que ele retrata histórias da antiga Babilônia. Quando, caso você não saiba, a Babilônia foi um grande império, né, ali há milênios atrás, e ela era a civilização mais rica ali daquele momento, né, era uma civilização ali que tinha inclusive, não se sabe direito se isso é lenda, se não é, mas os jardins da Babilônia, que são aí uma das grandes maravilhas do mundo, não existe mais, né, mas assim, uma civilização muito pomposa, né, ali, né, de muita riqueza. E aí ele conta histórias justamente associadas a essa inteligência financeira, né, justamente de você aprender a lidar com o dinheiro e você fazer ele tem até um termo muito interessante lá dentro do livro, que é você fazer uma moeda virar duas moedas, depois você fazer duas moedas virarem três moedas, e assim sucessivamente. Ele até coloca lá, o dinheiro ele é um péssimo senhor, se você vive para o dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Agora, se você aprende a fazer isso, o seu dinheiro transformar, você aumentar o número de moedas ao longo do tempo, né, o dinheiro será um excelente servo seu, né? E é muito legal esse livro porque ele traz muitas questões aqui que a gente relaciona com as milhas dessa nossa educação financeira, como por exemplo a multiplicação de moedas, porque eu acredito que as milhas elas são uma renda que ela pode multiplicar bastante. Aí sempre você compra da maneira certa, assim como os meus alunos fazem, você sempre está fazendo o quê? Multiplicando o seu capital, multiplicando o seu capital. E isso é muito legal. E ele traz muitas histórias dessas assim associadas à escravidão. Por exemplo, o cara lá, ele tinha que juntar tantas moedas para ele comprar a liberdade dele. Aí o que ele faz para conseguir ali isso, né? E um dos princípios é justamente esse, né? Ele vai comprar alguma coisa e vai vender, e vai começar a fazer isso. Ele até traz assim o comércio de tapetes da época, de azeite também da época, ali, como é que ia multiplicando. Isso traz muitos insights pra gente, né? Justamente das pessoas irem achando outras fontes de renda, né? Eu pego pessoas simples ali que foram achando fontes de renda ao longo do tempo, começou com o comércio de azeite, começou com isso, começou aquilo, e foi evoluindo aos poucos, né? E isso é um insight muito grande pra gente com as milhas aéreas também, né? Como eu falei pra você, você é o poder da multiplicação e também você cada vez mais entender a importância desse processo. Isso daqui, essa renda extra, ela pode fazer muita diferença lá na frente quando você entende isso. Por quê? Porque a partir da sua utilização aqui correta desse dinheiro que você ganhou das milhas, você pode fazer outras coisas que te tragam mais ainda depois no futuro, né? As milhas podem ser a pontinha do iceberg de alguma coisa, algo maior que você queira fazer depois, né? E isso é um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de retroalimentação de rendas, de você usar uma renda para catapultar outra renda, né? Você usa o saldo de uma para você fazer a outra, e aí esse saldo da outra você alimenta essa outra aqui, e aí fica uma bola de neve do bem aqui, né? Muito interessante, certo? Então se já está curtindo esses ensinamentos aqui, ó, você já deixa o seu like aqui nesse vídeo para fortalecer o vídeo e coloca aqui nos comentários. Você quer que depois eu faça uma análise mais robusta? Porque aqui eu estou pegando 5 livros para um só vídeo, né? Se você quiser aqui que eu traga mais esse tipo de conteúdo aqui, coloca aqui nos comentários aqui, tá? E um outro livro muito interessante que eu li, o propósito dele não é necessariamente isso que eu vou falar, mas acaba sendo um ganho indireto do livro, é esse livro Tribos aqui, né? Que ele mostra o quão poderoso é uma tribo de pessoas. Tribo de pessoas são pessoas que têm um objetivo em comum, né? E como que você se fortalece por estar dentro daquele ambiente, né? E isso é muito verdade. Eu falo sempre nas minhas lives, né? O poder que tem, por exemplo, quando você entra no Máquina de Milhas e você está lá na comunidade do Máquina de Milhas. Isso em qualquer outro treinamento meu. Mas por quê? Porque você está cercado de outras pessoas que têm aquele mesmo objetivo que o seu.
E isso é extremamente poderoso, porque no seu dia a dia, às vezes você não tem com quem falar sobre aquilo, e a chama começa a apagar. Quando você não tem ali essa questão, né, da comunidade, né? Isso é muito comum também em marketing, né? Você se reunir com pessoas, em empreendedorismo também tem muito isso, né? Você reunir pessoas ali que estão fazendo as mesmas as atividades que você, projetos similares aos seus, para que um aprenda com o outro, né? Esse justamente é o poder da comunidade. Esse livro aqui traz um insight muito interessante, que é o seguinte: se você quer ir longe de verdade, se você quer, por exemplo, aqui para o nosso propósito das milhas, você gerar uma nova fonte de renda de verdade para você, você sempre tem que ir acompanhado. Porque se você for sozinho, vão acontecer problemas no meio do caminho que você não vai conseguir resolver, ou que você vai abaixar a sua chama e aí você vai se desviar do caminho ali e não vai atingir o seu objetivo. E por isso que a comunidade é muito importante, porque ali diariamente você pode estar tendo contato ali com pessoas que estão tendo aquele objetivo mesmo que o seu, né? E aquilo te alimenta, aquilo te fortalece para que você caminhe ali na direção correta, né? Por isso que quem quer ir longe sempre vai acompanhado, né? Isso é um poder muito grande aqui do realmente que a comunidade, que no caso ele chama de tribo, acaba trazendo pra gente, tá? Então, justamente esses conceitos todos eu quis trazer aqui para você, para que fortaleçam aqui a sua geração de renda com as milhas aéreas, né? E não somente isso, todos esses conceitos aqui, eles podem ser utilizados para várias outras áreas da sua vida. De repente você é um profissional autônomo, você pode trazer esses elementos aqui que eu citei. Você é um empresário, você pode trazer também. Mas aqui, como o nosso canal fala sobre geração de renda, esses são os insights que eu quero deixar para você aqui, tá? E aí eu quero aqui a sua opinião. Você gostou aqui desse vídeo aqui? Um vídeo diferente, nunca fiz um vídeo desse tipo. Você quer que traga mais tipo de conteúdo como esse? Então você comenta aqui abaixo. Lembrando que todos os links dos vídeos aqui estarão aqui abaixo dos livros, né, estarão aqui abaixo também na descrição, vou deixar para você, porque alguns deles são difíceis de achar, outros você quase não acha em português, mas eu vou deixar para você aqui os links aqui, beleza? Então, um forte abraço para você, vou deixar agora 2 vídeos para você assistir, um eu estou recomendando, o outro o próprio YouTube, tá? Então, fica com Deus, um abraço e até a próxima.